Fala galerinha, sejam todos muito bem-vindos. Bora para mais um estudo de mercado, onde a gente vai estar falando aí das movimentações possíveis, do que a gente pode fazer no pregão de amanhã, né? Mas sem antes pedir para vocês não se esquecerem, já deixar aquele like, curtir o canal aí, para que vocês possam estar ajudando mais e mais pessoas, beleza? Também queria falar para vocês o nosso treinamento Smart Money, que é um treinamento que está fazendo muito sucesso, muita gente aí aderindo, porque é um treinamento completo, barato. É um treinamento onde você vai encontrar tudo que você precisa para aprender o Smart Money, com um canal exclusivo de alunos, plataforma, os vídeos ficam gravados de forma vitalícia, ou seja, você vai ter acesso a esses vídeos sempre que quiser, aulas exclusivas gravadas que foram feitas, tudo que você precisa para aprender o Smart Money está ali e com um super preço de R$ 297. Você não vai achar nenhum treinamento com essa quantidade de material por esse valor. Tudo isso aqui é o que você vai encontrar no treinamento. Todos os módulos, tudo que você precisa. São mais de 70 horas de aula que vão fazer com que você pode ter certeza de uma coisa. Vai fazer parte desses mais de 500 aqui que já fizeram treinamento e muitos que já viraram a chave, sem contar os que já partiram para a mesa proprietária, foram aprovados e já estão ganhando dinheiro em mesa proprietária. Então, não perca a oportunidade aí, tá chegando agora, aproveita, que eu tenho certeza que você vai ter um conteúdo excelente por um preço muito barato, beleza? Então bora lá, turminha, vamos falar do gráfico, que é o que importa. Feriadão da preguiça, né? Aqui no Rio Grande do Sul, vocês estão vendo aí, tá uma chuvarada que não dá nem para sair de casa, um monte de lugar aí interrompido. Catástrofes em cima de catástrofes, então é um dia da preguiça de ficar em casa. Mas vamos lá, o que a gente tem aí nesse índice para a gente estar prestando atenção? Vamos lá, o índice ele fez uma quebra de estrutura aqui no movimento macro, né? A gente tem um choque aqui, que a gente está vendo nos 60 minutos. E o que a gente precisa ter atenção aqui agora? A esse movimento de pullback que ele está fazendo, tá? Por que isso? Se vocês já viram os outros estudos que eu falei, os meus outros estudos, vocês vão ver que aqui ele chegou numa zona perto de uma zona de demanda desse range aqui, né? E agora ele está fazendo um movimento de pullback. O que tem que tomar cuidado aqui com esse movimento? A gente ainda não sabe se ele vai pegar liquidez aqui para seguir ou se aqui foi o alvo e ele vai dar continuidade na queda, nessa queda aqui, né, desse movimento maior. O que vocês têm que fazer é pensar na melhor forma de reagir em relação ao que o preço estiver mostrando quando chegar nessa região, né? Então, o que a gente vai estar prestando atenção? Eu tenho regiões importantes aqui, onde a gente tem que entender o que o preço está fazendo. Vocês perceberam que a terça-feira, o preço ele desceu, a segunda foi travada e na terça-feira o preço desceu sem voltar. E ainda por cima, quando ele resolveu parar, ele não teve força, né? Então, aqui nós temos um drop base. E se a gente for alongar o alvo desse drop, a gente cai por essas regiões aqui. Então, o que eu falo para vocês? Essa região aqui é uma região de extremo cuidado, porque ela está em cima da zona de equilíbrio, tá? É um order block que está perto dos 50%. E eu marquei essa região aqui por ser a movimentação que fez o movimento depois de alta. Porém, eu tenho esse gap aqui, que na hora que eu jogo esse movimento para os 60 minutos, vocês vão perceber aí no gráfico de vocês, que teoricamente esse order block ele se passaria para cá. Então, o que eu vou dizer? O que vocês têm que prestar atenção? São regiões extremamente importantes e regiões muito perto. A forma de vocês agirem em relação a isso é
tomando cuidado com o que o preço está fazendo. Por exemplo, eu não vou simplesmente, quando o preço chegar aqui nesse movimento, eu sair comprando. Não, porque eu não sei, como eu tenho gap, eu tenho uma região aqui atrás, né? A gente pode até depois filtrar essa zona aqui, trazer um pouco mais para baixo, mas é bom deixar essa marcação aqui no 60, porque esse preço ele pode fazer isso aqui, bota todo mundo na compra, depois desce, vai lá, volta e faz esse movimento contrário. A região de liquidez ela está aqui atrás, tá? Aqui é uma marcação interessante? Para a gente perceber como que o preço vai reagir em relação a ela. Então, são os dois pontos aí que a gente tem para pensar em reação compradora. Como que eu falei para vocês, aqui é um order block? Sim, é forte, porém ele ainda está numa região cara. Só que, se o preço engata uma tendência forte de alta, exatamente ele vai segurar nos 50% e vai embora, né? Então, aí o que acontece? Cabe de cada um. Se você vai arriscar aqui com uma mão menor, né? A mão mais leve, se vai esperar o mercado virar, né? Então, tem tudo isso para vocês levarem em consideração. O que vocês precisam saber é que no time frame maior, ele fez um choque. Então, ele está chegando na região de demanda, que é onde, teoricamente, o preço reage. Ou seja, então, se ele vier para cá reagir, aí pode ser que ele volte aqui. Aí sim, depois nós vamos ver se ele vai dar continuidade ou se ele vai embora direto, tá? Aí é o segundo passo, né? A continuidade do movimento é o segundo passo. O que a gente tem que pensar é, nesse choque aqui, aonde seria o ponto de demanda interessante para ele fazer uma possível volta para um alvo até essa região aqui. Seria aqui em cima? Seria mais aqui embaixo? É aí que a gente tem que estar atento. E aí é aquilo que eu sempre falo, a gente tem que surfar, a gente tem que seguir o flow do mercado. Então não adianta nada eu chegar aqui, tomar uma decisão compradora e ter a ilusão de que o preço vai embora para cima e só pensar em compra. Não, aqui eu tenho que pensar porque eu tenho liquidez nessa região. Então, lembre-se, é o que eu sempre falo do Smart Money, né, turma? É um passo de cada vez. Porque ele pode fazer isso aqui, vir aqui, subir aqui, pegar essa liquidez e depois cair fora, tá? O que a gente vai ter de informação? As movimentações aí, que as divulgações do Fed hoje foram boas. Então, tanto é que o Nasdaq, tanto é que as bolsas lá deram um tirão para cima, né? E aí, como o nosso mercado está parado, a gente vai ter que prestar muita atenção na abertura amanhã para ver qual que é a forma que ele vai assimilar isso. Talvez ele até abra já com um gap de baixa aqui, buscando já o movimento de volta. Às vezes pode acontecer isso é um movimento muito provável, né? Ele já abrir como um gap de baixa para botar todo mundo preso na venda, pegar essa liquidez e subir, né? Ou até mesmo abrir com gap de alta e dar continuidade desse movimento aqui. A gente não sabe. Tudo vai depender do pregão amanhã cedo. O que a gente tem de expectativa é isso aqui. Nós temos as zonas compradoras aqui embaixo e eu tenho as zonas vendedoras aqui em cima no médio prazo, né? Aí dentro desse range, no nosso gráfico, a gente vai analisar qual que é a melhor forma de eu pegar esse movimento conforme o preço me mostra. É isso que eu sempre ensino para vocês, isso que a gente fala no treinamento. Vocês têm que estar atentos a o que o preço está mostrando, qual é o próximo ponto que ele pode segurar. É isso que vai determinar o tamanho do teu trade, é isso que vai determinar se você vale ou não o risco de entrar na operação, beleza? Bora falar do dólar, então. O dólar, ó, é o que eu falei ontem, eu tinha falado no estudo para tomar cuidado com essa liquidez aqui, que poderia ser uma liquidez que fosse empurrar o preço para as regiões lá de cima. O preço veio parar nesse order block aqui, justamente perto desse imbalance que eu já tinha comentado dele
se eu não me engano, no estudo de segunda-feira ou no domingo. Eu já tinha falado sobre esse imbalance aí, que possivelmente, se o preço subisse, seria o alvo que ele iria buscar. Tá? Então, o que a gente tem agora aqui? Nós temos as duas regiões vendedoras que o preço está chegando. Mesma coisa do índice, ó. Movimento dando continuidade no movimento de alta, de longo prazo do dólar, né? A gente pode prestar atenção aí, ó lá, o dólar ele veio aqui embaixo e agora está voltando. A questão de vender aqui, vocês têm que entender que tem que ter a noção do que está fazendo. É a mesma coisa que eu falei no índice, né? O dólar é o contrário. Se ele está subindo, você tem que saber que a venda seria uma venda por uma possível continuidade para ele estar vindo testar. Afinal de contas, ó, ele fez esse movimento, fez o pullback, chegou no fundo e fez o choque. Teoricamente, o dólar fez o choque do pullback. Só que agora está numa zona cara para vender, para comprar. Então, o que a gente tem que pensar? Numa possível venda de retorno para a continuidade da alta. Seria uma venda contra a tendência vigente, porque a tendência vigente é de alta, né? É a mesma coisa o índice. O índice é uma compra contra a tendência vigente, porque a tendência maior do índice ela é de baixa, né? O índice está indo para baixo. Então, nesse ponto macro, os dois eles estão andando conforme todo mundo acredita, né? A confluência negativa, um para cima e um para baixo. Mas a gente sabe que nesses meios de caminho, na maioria das vezes, os dois às vezes acabam se debatendo e é isso que faz muita gente apanhar. Então, estejam atentos a isso, tanto no dólar quanto no índice, tá? A gente tem as regiões do dólar lá em cima de venda, né? E os pontos onde o dólar pode segurar, eles estão lá embaixo. Porque vocês percebam que aqui, ó, a gente não tem fundo, né? Eu tenho essas regiões aqui, mas eu não tenho fundo. Então, e aonde que eu tenho pontos interessantes no dólar? Eu tenho esse imbalance aqui e eu tenho essa região aqui de baixo, que a gente está no 15 minutos, só que se a gente jogar para os 5 minutos, pode ser que a gente tenha aqui, ó, olha só, regiões interessantes, tá? Aqui eu não gosto desse tipo de formação de mitigação, porque ele vai indo sem fazer fundos e acaba deixando movimentos muito erráticos, digamos assim. Mas a gente tem sim aqui nessa região dos 50% um ponto e a gente tem aqui nessa outra zona um ponto importante, certo? Só que o que vocês têm que saber é que, como eu tenho um imbalance muito perto, existe muita probabilidade desse preço fazer uma busca. E aí sim, aqui em cima, vocês verem conforme o preço for, mostrar a intenção, reagir. Tá? É um imbalance de longo, né, dessa região aqui de trás. É uma região importante. Aqui vocês vão entendendo por que eu marquei aquele candle do 15 minutos, porque eu tenho dentro do candle de 15 minutos, eu estou abordando aqui o order block do 5 com esse imbalance do 5. Então eu tenho duas regiões aqui marcadas no mesmo order block. Isso facilita a tomada de decisão de vocês. Tá? Então é por isso que estão marcados o candle do 15 minutos, porque nos 5 minutos eu tenho duas tomadas aí de decisão nessa região, tá? Então tenham muito cuidado com essas regiões. Lembrem-se sempre, o imbalance, como ele deixa essas regiões aqui, as operações de imbalance, elas nunca são de 50%. Vocês têm que esperar, porque ele pode fazer o sweep para depois voltar, né? Então, sempre busquem os limites do imbalance para tomada de decisão, que isso vai ajudar demais. Beleza? Então, isso que eu queria passar para vocês de estudo. Espero que vocês tenham gostado aí de mais esse nosso estudo de mercado. Tenham todos aí um excelente final de feriado. Ótimo pregão amanhã. Grande abraço a todos e até o próximo estudo de amanhã.